José Anchieta da Silva é o meu nome. Eu recebi o convite do amigo e acadêmico Rogério de Faria Tavares para falar sobre um tema que me é muito caro: o Santo do Pau Oco na história das Minas Gerais. Sou advogado, estou ligado à Associação Amigos, Associação de Amigos da Academia Mineira de Letras. Eu presido a Academia Mineira de Letras Jurídicas, integro como confrade o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e sou acadêmico na Academia Marianense de Letras. Este envolvimento é que tem me seduzido a escrever sobre o Santo do Pau Oco e sua presença na história da capitania das Minas Gerais, sabendo que o estado de Minas Gerais celebra em dezembro próximo 300 anos. Tive duas frustrações iniciais. A primeira delas com relação ao título que eu pretendia para os meus escritos. O título original seria O Santo do Pau Oco, Mineiro, Inconfidente, Anônimo. Percebi, todavia, que o Santo do Pau Oco é lá do século XVI. Ele nasceu, na verdade, em Portugal, em contrabando dos então navios para as Américas e para a Ásia. Portanto, é claro, fui obrigado a abandonar o título, porque, não sendo mineiro, não seria justificável fazer esta chamada no título e logo abaixo no discurso desmentir esta afirmação. A segunda frustração diz respeito às fontes, à bibliografia. Os que se dedicaram a contar a história da capitania de Minas Gerais o fizeram com primor. Há excelentes textos a respeito, mas ninguém tratou do Santo do Pau Oco como era de minha pretensão. Portanto, é um estudo apenas iniciado, ele é de fato instigante e ao mesmo tempo inconcluso. Na verdade, nós sabemos que a capitania das minas, capitania das pedras preciosas, capitania dos metais preciosos, embora não fosse ainda capitania, vem lá do século XVI, quando aqui aportaram, com as entradas e bandeiras, a liderança maior que se sabe a este respeito é de Fernão Dias Pais Leme. Por aqui andaram procurando as esmeraldas. Esmeraldas, depois diamante, mas significativamente a exploração do ouro. Facilitou bastante esta minha palestra ter ouvido na semana passada, palestra muito próxima da minha, com mais brilho, é claro, levada a termo pelo acadêmico Olavo Romano. Na verdade, a descoberta do ouro, a descoberta dos metais preciosos, se deu lá no século XVI, ainda na capitania de São Vicente, portanto em São Paulo, ali nos costados seguramente da Serra do Mar ou da Serra da Mantiqueira, mas não despertou suficientemente a atenção dos exploradores, e a razão disso está exatamente nas ordenações do reino manuelinas, afonsinas, filipinas, porque a norma legal da época rezava que, havendo descoberta de materiais preciosos, de ouro e de pedras preciosas, a produção mineral pertencia ao reino. Ora, pertencendo ao reino, não valia a pena tanto esforço e tanta aventura para descobrir metais preciosos e entregá-los ao rei. É importante esta observação, lembrando, contudo, que o famoso quinto não é uma criação de um tributo para as Minas Gerais. O quinto existiu desde sempre, desde aquelas próprias ordenações, com nomes variados, de vieiros, de mina, de bateias, enfim,
era uma cobrança do imposto sobre metais preciosos, o que leva alguns doutrinadores a dizer que o setecentismo, que o século XVII, aqui na capitania das Minas, teria chegado mais cedo. Teria chegado por volta de 1674, exatamente com a presença de Fernão Dias Pais Leme, que originalmente buscava, como é sabido, buscava esmeraldas. Muito bem. Em 1700, na virada do século, portanto, 16 para 17, já havia uma exploração mineral, exploração do ouro fácil, do ouro de aluvião. E em 1700, em função do extraordinário volume de forasteiros que vieram dar com os costados aqui nas Minas Gerais, houve a separação da capitania do Rio de Janeiro, da capitania de São Paulo e das Minas Gerais. O topônimo Minas Gerais, oficialmente, apareceu numa Carta Régia de 1732, mas desde a entrada dos 700 que era utilizada uma série de expressões, todas elas com referência a minas de metais e pedras preciosas. Os nomes originalmente encontrados, lá teremos Minas do Ouro, lá teremos Mina dos Cataguases, Minas do Sabará, Minas das Esmeraldas, mas o registro oficial do topônimo Minas Gerais apareceu oficialmente, segundo determinada Carta Régia, em 1732. É importante fazer um registro para bem conduzir aquilo que queremos na ligação que faremos entre o Santo do Pau Oco e a história das Minas Gerais. É importante falar sobre a rede de poder existente na capitania de Minas, modelo daquele Brasil colonial. O trono, o rei, estava em Lisboa. No Rio de Janeiro estava a figura do vice-rei. Nas capitanias, e vamos nos ater à capitania das Minas Gerais, o que é que se tinha dentro desta organização estamental? A figura do governador, a figura dos ouvidores, com um ouvidor geral, a figura do capitão do mato, a figura do provedor, a figura do tesoureiro geral, do procurador, do contador geral, dos fiscais, numa escala de gente que nem sempre era nomeado, mas, enfim, havia todo um estamento de autoridades por aqui para comandar precariamente aquelas vilas onde residiam os exploradores do ouro. A vida aqui na capitania era estupidamente cara. Todos os registros históricos dão conta disto. 80% da população vivia nas vilas e apenas 20% desta gente cuidava de outras atividades, porque 80% se concentrava na exploração do mineral. O que leva também os pesquisadores da época, principalmente Eduardo Frieiro, a fazer afirmações interessantes. Minas nasceu urbana antes de ser rural. É dele também uma expressão muito rica, dizendo Vila Rica, Vila Pobre, dissertando sobre a vida na capitania de Minas Gerais, mas sobretudo e principalmente em Vila Rica, porque a busca daquele ouro fácil, na primeira hora, ouro de aluvião, e depois a mina das Minas Gerais, era uma vida difícil, era uma vida de sacrifício, mas ainda assim, o século do ouro deixou para Minas Gerais, sobretudo para Vila Rica, para Sabará, para Diamantina, o Tejuco, em função lá do diamante, certamente, deixou um legado de opulência. Em Ouro Preto, num certo momento do século XVIII, havia mais de 30 escolas,
onde se ensinava latim e filosofia. Em 1745 foi criado o Bispado de Minas Gerais, com sede em Mariana, criado em 1745 e de fato instalado com o primeiro bispo em 1748. Vivia-se então, aquilo se chamava de o Fausto, mas havia neste Fausto um falso Fausto, em função do grande número de pobres e miseráveis. A Igreja Católica comandava evidentemente a religiosidade daquela gente, com algumas características muito bem lembradas agora por Caio Boschi. O Caio Boschi faz um levantamento muito curioso e muito próprio, porque só se dera aqui nas Minas Gerais. Trata-se da criação das confrarias, das irmandades, das ordens terceiras que conduziam a religiosidade daquela gente. Os padres que aqui habitavam, na verdade, em sua grande maioria pelo menos, aqui não apareceram em função da pregação da fé. Não houve, como aconteceu em Piratininga, a chegada de Anchieta, a chegada de Manuel da Nóbrega para colonizar e evangelizar os índios. Não. Os padres que para aqui vieram, em boa medida, também vieram em busca da exploração mineral. Tanto era assim que eles cobravam pela prática dos ofícios religiosos. Agora é importante fazer uma observação sobre o imposto, o famoso quinto, mas sobretudo para lembrar, diferentemente do que alguns possam pensar, que a história do quinto, efetivamente, não significa apenas a história do quinto do ouro. O reino, na época das capitanias, cobrava uma série enorme de tributos, taxas e impostos da gente que por aqui habitava. Então havia a cobrança, por exemplo, das passagens nos famosos registros, aqueles que entravam na capitania, pagava-se para entrar na capitania. Havia cobrança de um subsídio literário, exatamente para fomentar o ensino da época, e não há registros mais claros de como é que isto funcionava. Cobrava-se a taxa de correios, cobrava-se lá no Tejuco Diamantina impostos especiais em relação ao diamante, que gerou o famoso livro da capa verde, uma outra história. Cobrava-se o dízimo, que era mais ou menos um tipo de imposto geral, e cobrava-se também o quinto. Para além disso, os religiosos, nas celebrações religiosas, cobravam as chamadas conhecenças, e há registro em Portugal de uma reclamação da corte aos bispos brasileiros, dizendo que as conhecenças por aqui eram cobradas com certo abuso, eram cobradas de modo muito caro. Um parêntese, as conhecenças era aquilo que se pagava pelo ofício religioso, mas os padres ligados ao Estado e igreja eram unidos. Os padres chamados vigários colados recebiam também o seu salário, que eram as chamadas côngruas. Mas o que interessa para a nossa ligação do Santo do Pauoco com a vida desta gente está mais próximo, está mais ligado com os conflitos, com as sedições e com as inconfidências que aconteceram. A primeira delas, a Guerra das Emboabas. A Guerra das Emboabas, na verdade, foi um conflito dos forasteiros contra os paulistas. Por que os paulistas? Porque eles é que aqui estavam, eles é que aqui chegaram originalmente e se estabeleceram como proprietário das minas, dos pontos ou postos de exploração de ouro, e os forasteiros, vindos de Portugal, vindos da Bahia, vindos de Pernambuco, lembrando que Pernambuco era uma capitania muito próspera. Enfim, resultou numa guerra
pelo espaço nessa exploração do ouro, o que se deu nos anos de 1708 e 1709. Este conflito terminou com a matança no chamado Capão da Traição, ali próximo de Tiradentes e São João del Rei, porque os invasores, os forasteiros vitoriosos, celebraram uma trégua com os paulistas e, na verdade, acabaram promovendo deles uma matança, no chamado Capão da Traição, ali onde está exatamente o hoje chamado Rio das Mortes. A segunda sedição relevante é a sedição de Vila Rica, cujo líder que foi morto, é exatamente a figura de Felipe dos Santos. Esta tem a ver exatamente com a construção das chamadas casas de fundição. Aquele quinto sobre o qual muito brevemente falamos, trocou de nome. Foi quinto, foi também captação e, na verdade, atrás disso, o que estava era a pretensão da coroa portuguesa de aqui construir casas de fundição como meio de impedir contrabandos. Enfim, cada produtor tinha que ir a esta casa de fundição e lá ver fundida a barra de ouro sobre cujas barras se cobrava o imposto do quinto. Pois bem, liderados por Felipe dos Santos, houve uma invasão nessa construção da casa de fundição, houve uma aparente vitória desses sediciosos. A história registra 2.000 soldados, ou 2.000 pessoas, nada de soldados, 2.000 pessoas que participaram dessa sedição, e o governador, o conde de Assumar, deu uma recuada estratégica, aparentemente ficou parecendo que os sediciosos eram os vitoriosos, e na verdade, outra vez, o que houve foi um ataque da autoridade, dos dragões da Inconfidência, homens do governador, e houve outra vez um massacre, e na verdade, não exatamente o massacre, enfim, a coroa venceu este conflito, esta sedição, e de modo exemplar levou à morte Felício dos Santos, e o seu cadáver foi, registra a história, amarrado em cavalos brancos, rabos de cavalos brancos e quase que esquartejado aos pedaços pelas ruas de Vila Rica. Desta sedição resultou uma segunda divisão, a divisão agora de São Paulo, da capitania de São Paulo, da província de São Paulo, com a capitania, a província de Minas. Minas não chegou a ser exatamente capitania, mas foi em função da sedição de Vila Rica, em 1720, que finalmente Minas Gerais foi separada de São Paulo. A terceira das inconfidências, a mais relevante delas, dispensa maiores comentários. Estaríamos falando sobre a Inconfidência Mineira. Esta, absolutamente diferente das demais. Ela é contemporânea da Revolução Francesa, por aqui se deu em 1789 e 1792. Mas foi uma revolução liderada por intelectuais. Desta vez se queria muito mais, se queria a independência de Portugal, se queria a troca da capital, muito provavelmente capital seria São João del Rei. E é claro, no fundo, estava outra vez a motivação daquele quinto do ouro. É importante lembrar, além das emboabas, além da sedição de Felício dos Santos, além da Inconfidência Mineira, uma série, mais de uma dezena de outros motins. Rapidamente, o motim da Vila do Carmo, 1713 e 1715, o motim de Morro Vermelho, 1715, Catas Altas, 1717, 1718, Pitangui, também 1718, lá no São Francisco, muito provavelmente na região do Guaicuí, 1730, 1735, duas
2 motins em Curvelo, liderados pelo padre Carlos de Lima, uma figura interessante, porque 2 foram os motins, um de 1763, um de 1760, outro 1763. No primeiro, o padre conseguiu liderar a devassa. Na segunda, ele foi devassado e deportado e condenado em Lisboa. Ainda, a sedição de Mariana, 1769, onde os padres se levantaram contra o vigário episcopal, que estaria agindo contra os interesses do rei. A sedição, ou o motim de Sabará, 1775, numa confusão entre o vigário-geral e o ouvidor-geral. Enfim, ambos foram condenados. Há também uma anotação muito importante sobre casas de fundição clandestinas. Há registro delas em Paraupeba, nas matas do Piracicaba, muito provavelmente ali próximo do Rio Doce, e da Serra da Moeda, que acabou dando nome à serra e ao município. Eram movimentos, de certo modo, inconfidentes, sediciosos, porque clandestinamente construíram casas de fundição. E aí chegamos à junção necessária que quero fazer entre a figura do Santo do Pau Oco e a história da capitania de Minas. É claro que não se fala aqui daquela santidade, da bem-aventurança pregada na filosofia por São Tomás de Aquino, mas é exatamente o contrário. A figura do contrabando, a figura da contravenção, a figura da dissimulação, a figura do delito, enfim, a figura de uma não santidade. Mas voltemos ao século XVI. Lá em Portugal, fazia-se uso das madeiras, das estátuas, das imagens, para ser mais preciso, de santos em madeira, madeira muito pesada, para ficar mais leve no carregamento nas procissões, tirava-se o cerne da madeira. Pois bem, foi aí que se aproveitou em fazer a utilização destas imagens de santos, enchendo de moedas falsas, enchendo de contrabando, principalmente o contrabando do ouro em pó. Esta ligação, embora o Santo do Pau Oco não tenha aqui nascido, até porque este Santo do Pau Oco, carregado de contrabando, foi encontrado em viagens para as Américas, partindo de Portugal, mas também para a Ásia portuguesa, ainda no século XVI. É importante lembrar que desta situação de um Santo do Pau Oco enquanto imagem, resultou uma série de expressões tais como Santo Padre, a figura do santo, é o Papa. Campo Santo, a figura do cemitério, é uma figura santa. Mas a figura do santo remédio, um unguento, nada tem de santo, portanto. A figura de Terra Santa, Jerusalém, uma figura que guarda relação com a santidade. E expressões outras, como, por exemplo, devagar com andor que o santo é de barro, ou santo de casa não faz milagre. Mas voltemos ao que nos interessa, a ligação do Santo do Pau Oco com a história das capitanias. A Igreja Católica Apostólica Romana, diferentemente de outros créditos cristãos, ela prestigia a celebração do santo, ela prestigia a homenagem às imagens dos santos, criando desta forma, e sobre isso Caio Bosque fala muito bem, criando uma relação direta entre o fiel e o seu santo, o santo da sua confiança, o seu padroeiro. Portanto, a questão, de certo modo, deve ser analisada dentro de um evidente sincretismo, onde o fiel pede diretamente ao santo o milagre que seja da sua necessidade ou do seu interesse. Portanto, e parto agora para as conclusões, lembrando o Fausto que era, por exemplo,
hoje, com todo respeito, a procissão do Santíssimo, mas naquela época das capitanias, a figura do chamado triunfo eucarístico, que alguns historiadores fazem uma relação, por exemplo, com a celebração do carnaval, porque o Fausto era tão importante quanto aquela manifestação de fé. Portanto, vejam a situação criada. No Forte do Guaicuí, Salomão de Vasconcelos encontrou, me refiro, na região do Guaicuí, no encontro do Rio das Velhas com o Rio São Francisco, Salomão de Vasconcelos encontrou um forte já em ruínas, exatamente porque a produção do ouro de Minas descia pelo Rio das Velhas até o Guaicuí, pegava o Rio São Francisco e ali se praticava o contrabando. Portanto, são várias e solenes a referência desta figura do santo do Pauoco e da religiosidade que se praticava na Minas das Capitanias. Daí faço duas observações e estou caminhando para as minhas conclusões. A primeira delas, eu diria que é uma prática reconhecidamente desprovida de nobreza. Daqueles atos incivis, daqueles delitos do contrabando, de escolher o ouro, de sonegar o imposto, ninguém ficou livre. Os eclesiásticos praticavam, os senhores donos do negócio praticavam, os cidadãos libertos praticavam, os literatos intelectuais praticavam, os escravos praticavam, inclusive como meio de obter dinheiro para comprar a sua própria alforria. Este é o lado da não nobreza deste santo do Pauoco. Mas de curioso e sincreticamente, o que é que se tem? É que ao pé dos santos de joelhos e de vela acesa, o mineiro inconfidente, anônimo, sedicioso, ali ajoelhava, fazia suas encomendas, ao mesmo tempo que ele praticava um ato de fé diante do seu santo. Muitas vezes tratava-se de uma imagem e de um santo cheio de dinheiro, de um santo cheio de ouro escondido. Mas vamos para o outro lado. Isso também deve ser lido como os elementos formadores da personalidade do mineiro. É daí que nasceu, digamos assim, usando expressões-chave apenas para ser claro no discurso, é daí que nasce exatamente as qualidades do mineiro resiliente, do mineiro conspirador, do mineiro trabalhador, do mineiro desconfiado. E com estas qualidades, este agora, digo eu, o lado de nobreza do mineiro, acabaram por construir exatamente uma expressão que bem define o mineiro e suas qualidades. Nós, mineiros, com a nossa mineiridade. Muito obrigado.